Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 9 de julho de 2018. Nós temos hoje a vereadora Roseli, está em viagem, ela foi a Porto Alegre a serviço, então agora ela está em viagem e vai chegar um pouco atrasada, mas não podemos tocar assim a sessão. Nós temos agora, seguindo a ordem do dia, uma aprovação da ata da sessão do dia 2 de julho de 2018. Secretária fará a leitura. Ata de número 21, da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 2 de julho de 2018. Aos 2 dias do mês de julho do ano de 2018, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato, da Câmara Municipal de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Clayton Rigo, Claudiomiro Koprovski, Clarice Chiomento Minosso, Mário Antônio Cortellini, Vinícius Reinelli, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Magnus Espanhol, Sebastião Costa Mamede, Altir José Ferro, Gilmar Perusso e Marcelo Barato, suplente de vereador, que assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores em virtude do licenciamento do vereador titular Ademir Concolato. Marcelo Barato prestou compromisso, apresentou documentação como determina a lei orgânica e o regimento interno, e logo após foi empossado no cargo de vereador pelo presidente da Câmara. Sob a presidência do vereador Clayton Rigo, foi aberta a sessão. De imediato passou os seus trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós temos uma emenda do projeto de lei número 129, 2018. A emenda é do vereador Claudiomiro Koprovski, que a secretária fará a leitura. Emenda número 1 ao projeto de lei número 129, 2018, do Poder Executivo, de 28 de maio de 2018. Conforme termos do artigo 88 e seguintes do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, fica alterado o teor dos exemplos de atribuições no anexo 1 do projeto de lei número 129, 2018, de 28 de maio de 2018, que passa a ter a seguinte redação. Exemplos de atribuições. Responsabilizar-se pelo cuidado e bom atendimento às crianças, executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e rítmicas, sob a orientação do profissional da educação, acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais, em auxílio professor. Executar, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal. Auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora mediante exercícios e brinquedos, conforme a orientação do professor responsável. Observar a saúde e o bem-estar das crianças, comunicando ao professor ou à direção da escola qualquer alteração, ajudando, quando necessário, a ministrar os medicamentos conforme prescrição médica sob orientação. Orientar aos pais enquanto a higiene infantil, comunicar ao professor e à direção da escola qualquer acidente ou dificuldade ocorrida, ajudar o professor na apuração de frequência diária e mensal das crianças, auxiliar na organização e limpeza da sala e demais ambientes escolares, executar outras tarefas afins. Justificativa. Fica suprimida a atribuição do professor levar as crianças para atendimento médico e ambulatorial, por se entender ser isso obrigação aos pais e não dos atendentes. E também foi adicionada a responsabilidade da direção da escola no tocante à observação da saúde e do bem-estar das crianças, para que seja comunicado ao professor ou à direção da escola, pois podem ter alguns professores que fiquem apenas meio turno, de forma que se torne mais efetiva a comunicação também à direção. Plenário, 2 de julho de 2018, Claudiomiro Koprovski, vereador.
Emenda em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio Miro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, plateia que nos assiste, secretário Rogério, que está aqui também hoje na presença, servidores da casa. Aqui na justificativa, então, tem aqui uma palavra que diz assim, fica suprimida a atribuição do professor. Na verdade, fica suprimida a atribuição do atendente. Tem que fazer essa correção, tá, Ludinho? Isso, só na justificativa. Tá? Então, por que eu fiz essa emenda? Tá? Porque, diante de discussões que a gente teve, quando também a presidente do sindicato esteve aqui, reivindicações também das atendentes, e por eu realmente achar que deveríamos, essa atribuição, essa obrigatoriedade que a lei estava colocando, impondo para as atendentes, eu acho que não é justo uma atendente ter uma obrigação que está exposta na lei de levar uma criança ao ambulatório, ao hospital. Então, acho que isso é uma obrigação, quem sabe, do diretor, sim, se necessário, em casos urgentes, e do professor. Porque quando sair uma atendente, quem é que vai ficar com as 20 crianças lá na sala? Tá? E sabemos que muitas vezes, como tem professor só meio turno, fica somente meio turno o atendente sozinho. E aí quem que vai ficar com essas crianças? Então, por isso que essa emenda eu fiz voltada a isso. E também acrescentei, numa das obrigatoriedades, que não só o professor vai ter obrigação, pois, como eu acabei de explicar, o professor só fica meio turno. Então, quando o professor não está, a obrigatoriedade vai ficar da direção. Tá? Não somente, não da atendente, mas da direção. Então, foi essa o meu pedido, a minha justificativa dessa emenda, para melhorar um pouco esse projeto de lei e, quem sabe, dessa forma, nós aprovarmos. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Vinícius. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores, plateia. Hoje quero manifestar aqui, saudar o secretário de Finanças aqui presente, o Rogério, né, demais presentes. Vereador Cláudio Miro, acho que o senhor encontrou um bom termo para regular a situação do reenquadramento das funções, né, da reestruturação das funções. Concordo com o senhor, acho que a atendente não deve ficar com a obrigação de ter que levar o menor, a criança, ao médico. Acho que essa obrigação deve recair, sim, à direção da escola, né, que, afinal de contas, quem exerce o cargo de direção, exerce o cargo de chefia, de assessoramento. Então, pressupõe-se que é uma pessoa bem qualificada, ou ao menos deva ser, né? E essa pessoa, justamente por exercer as funções de direção, chefia, assessoramento, a ela, então, deve incumbir a obrigação, o dever de levar a criança ao médico, se necessário for, né? Até porque a diretora é que vai mobilizar o carro da secretaria, o carro. Então, acho que o senhor foi feliz na proposição da sua emenda, traduziu com fidelidade aquilo que discutimos nas reuniões de comissão. Então, por essa razão, sou favorável à aprovação da emenda. Emenda em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, nós temos o projeto de lei número 129, 2018, que altera em parte o anexo 1º, anexo 1º, 6 da Lei Municipal 37.60/97. O secretário fará a leitura. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 1, 6 da Lei Municipal 3.760 de 97,
que passa a ter a seguinte redação. Anexo 1, 06. Categoria funcional, atendente de creche. Padrão de vencimento 04. Síntese dos deveres, executar atividades de orientação e recreação infantil. Exemplos de atribuições. Responsabiliza-se pelo cuidado do bom atendimento às crianças. Executar atividades diárias de recreação, de artes, entretenimento e rítmicas, sob a orientação do profissional de educação. Acompanhar as crianças em passeios, visitas e festividades sociais, em auxílio ao professor. Executar, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal. Auxiliar as crianças a desenvolverem a coordenação motora, mediante exercícios e brinquedos, conforme a orientação do professor responsável. Observar a saúde e o bem-estar das crianças, comunicando ao professor qualquer alteração, ajudando, quando necessário, a levá-las ao atendimento médico e ambulatorial. Ministrar os medicamentos conforme prescrição médica sob orientação. Orientar aos pais quanto à higiene infantil. Comunicar ao professor e à direção da escola qualquer incidente ou dificuldade ocorrida. Ajudar o professor na apuração e frequência diária e mensal das crianças. Auxiliar na organização e limpeza da sala e demais ambientes escolares. A executar outras tarefas afins. Condições de trabalho. A carga horária, 30 horas semanais. Requisitos para o provimento. Escolaridade, ensino médio completo. Idade mínima, 18 anos. Formação mínima de 40 horas na área de educação infantil. Avaliação psicológica. Outras. Uso de uniforme quando fornecido pelo município. Recrutamento, concurso público. Artigo 2º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Volney Minosso, prefeito municipal. Projeto de lei em discussão. Com a palavra, o vereador Altiro. Minha saudação, presidente, colegas, funcionários da casa, plateia que nos assiste, secretário Rogério, saudação a todos. Eu entendo que o serviço de algumas atribuições compete exclusivamente às serventes operárias dessas escolas todas. E no projeto aqui isso não está bem claro, viu? Não ficou bem claro no projeto. Então eu me posiciono contra. Projeto de lei em votação. Projeto aprovado por 7 votos a favor, 1 contrário e 1 abstenção. Passamos agora para o projeto 139/2018, inclui o artigo na Lei Municipal 9746/2017, de 1º de abril de 2017. Secretária fará a leitura. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído o inciso 5º no parágrafo único do artigo 50 da Lei Municipal 9.746 de 2017, de 1º de abril de 2017, com a seguinte redação. 5º. Unidade de acolhimento institucional. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 54 na Lei Municipal 9.746 de 2017, de 1º de abril de 2017, com a seguinte redação. Está corrigido? Tá. A. Compete à unidade de acolhimento institucional acolher crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de risco e vulnerabilidade, obedecendo os preceitos no artigo 227 do parágrafo da Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente,
A instituição deverá ser voltada à educação e assistência à reestruturação da família com manutenção de vínculos, sendo administrada por profissionais qualificados. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Volney Minoso, prefeito municipal. Assunto. Retifica artigo 2º do projeto de lei 139/2018. Tem o presente ofício o objetivo de corrigir informação contida no texto do artigo 2º do PL 139, projeto de lei 2018. No texto do referido artigo está descrito o seguinte: com a manutenção de vírgulas, ocorre que, ao ser citado o texto, corrigiu a palavra para vírgula, quando o correto seria vínculos, sendo que o texto correto é o seguinte: com manutenção de vínculos. A correção, ora solicitada, nada altera o projeto de lei. Solicito que o presente ofício seja anexado ao projeto de lei 139/2018, de 15 de 2018. Outro sim, colocamos-nos à vossa disposição para esclarecimentos complementares, se necessários. Patrícia Donadello Lufison, secretária de Administração. Volney Minoso, prefeito municipal. Projeto de lei em discussão. Com a palavra, o vereador Altir. Saudação a todos novamente. Eu também sou contra esse projeto, porque ele fere o princípio da isonomia e também a política de reclassificação que vem acontecendo. E em 2015, no ano de 2015, já foi reclassificado. Não é isso aí? Estamos no projeto 139, vereador. Com a palavra, o vereador. Obrigado, senhor presidente. Renovo minha saudação ao senhor e todos os demais. Não, eu pedi a palavra porque eu ia dizer que o vereador tinha trocado um projeto pelo outro, mas, de qualquer forma, esse projeto, eu acho um mau negócio para o Poder Executivo atrair para si, criar mais essas atribuições, trazer para si mais essas atribuições. Mas, né, partindo do princípio que o Poder Executivo saiba o que está fazendo, que ele assuma o compromisso e diga que tem capacidade para levar adiante isso que está sendo proposto aqui, eu não vou votar contrário, mas eu já alerto, isso vai trazer muitos problemas para a administração. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Temos o projeto de lei número 142/2018, cria padrão de vencimento e reavalia padrão de vencimento de cargos de provimento efetivo. O secretário fala a leitura. Volney Minoso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o padrão de vencimento 9B, que passa a fazer parte do quadro de vencimentos básicos dos servidores de provimento efetivo, estabelecido no inciso 1º do artigo 28 da Lei 3.760 de 97, de 20 de junho de 1997, com os seguintes valores. Padrão base, 9B. A. No valor de R$ 3.563,32. B. R$ 3.741,28. Padrão C, R$ 3.928,34. O D,
R$ 4.124,76 e R$ 4.330,99. F, R$ 4.547,54. G, R$ 4.774,92. Artigo 2º. Ficam reavaliados os padrões de vencimento dos cargos do provimento efetivo de fiscal de obras, fiscal sanitarista e do meio ambiente, que passam a ter o padrão 9B. Artigo 3º. Esta lei municipal na data de sua publicação, surtindo efeito a partir de 1 de junho de 2018. Volney Minosso, prefeito municipal. Projeto de lei em discussão. Com a palavra o vereador Altir. Desculpe pela minha interferência equivocada, minha saudação a todos. Mas como eu falava, então, e também, além do que eu falei, eu acho que é um aumento acima dos padrões normais. E esse já havia sido feita uma reclassificação no ano de 2015 ainda. Eu acho que não... São 17,5% de aumento. Né? Então, eu vou me posicionar contra também esse projeto. Com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham, servidores, eu entendo a posição do vereador Altir e também entendo perfeitamente a posição manifestada aqui por escrito pelo sindicato. E acho que o Executivo Municipal tem que cumprir o acordo que fez com o sindicato. Ou seja, de prosseguir na reclassificação conforme havia sido ou conforme está ajustado. Essa situação aqui, ela, na verdade, destoa daquela programação que havia sido construída entre executivo e sindicato. Porém, eu vou votar favorável aqui, porque, senhor presidente, se o executivo acha que pode melhorar as condições desses 3 cargos, fiscal de obras, fiscal ambiental e fiscal sanitarista, eu, particularmente, não vou vir aqui e dizer que sou contra a melhoria salarial de qualquer servidor. Agora, que o executivo não tem argumentos para não prosseguir na reclassificação ajustada, isso eu digo em alto e bom tom, porque o envio desse projeto é uma demonstração disso. E está aí o secretário de Finanças, meu amigo Rogério, a quem, aliás, eu quero elogiar pelo seu trabalho à frente da secretaria, sempre ponderado, sempre pronto para ouvir, sempre pronto para vir explicar. Agora, esse projeto é a demonstração de que o executivo pode enviar os demais projetos também.
Porque, como o vereador Altir falou, se já houve a reclassificação e agora está sendo feita uma nova adequação, que eu não vou entrar no mérito, porque eu acho que os servidores têm que ser valorizados. Agora, é injusto que existe uma ata, que existe um documento e que não se esteja prosseguindo de forma imediata nos demais. Até porque quem recebeu as primeiras reclassificações, e que são os que recebiam menos, o que é justo, mas se nós formos considerar esses padrões que recebem mais, e alguns já foram reclassificados lá em 2015, enfim, do momento daquelas reclassificações até hoje, isso já representa um somatório de valores consideráveis em detrimento daqueles que não foram ainda reclassificados, cujo o valor até o momento é zero. É zero. E aí, inclua-se o magistério público municipal. Inclua-se aí o magistério público municipal, os professores. Nós não falamos aqui que tem que valorizar os professores, não é um discurso que todo mundo faz. Pois então, eu acho que nós temos, e está aí a presidente do sindicato, nós temos que solicitar ao executivo que envie os demais. Embora, se eu não estou enganado, o padrão 15, que é o último, nem poderá receber, porque já bate no teto do salário do prefeito. E ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Isso é uma lei, não é municipal, é uma lei federal, né? Então, assim, eu sou favorável. Os fiscais reivindicaram, sensibilizaram o executivo entendeu que era possível e remeteu para essa casa, e nós somos favoráveis porque eu sempre serei favorável à melhoria salarial. Agora, eu não sou favorável que não se faça isso de uma maneira correta com todos os demais servidores. Aí tem razão o sindicato. E toda a razão. Né? Então, presidente, eu voto favorável com essa ressalva e eu convoco aqui os demais vereadores para que a gente apoie o sindicato, que também está reivindicando outras situações, questão que tem aí, que depois a própria presidente pode colocar, e que a gente possa continuar nesse debate. Porque esse projeto não é nada mais, nada menos do que a demonstração que existe, meu querido secretário de Finanças, condições para atender os demais. Até porque, se nós fizermos o impacto financeiro, nós vamos ver que é possível. Até porque deve faltar o 12, o 13, o 14, o 15 não vai ser possível. E aí não sei como é que nós vamos tratar com a questão dos professores. Porque não sei como que eles estão quietos. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo minha saudação ao senhor e todos aqui presentes. A demanda da equiparação salarial entre os fiscais sanitaristas, fiscais ambientais e fiscais de obras,
a equiparação, a demanda de equiparação com o fiscal tributário é uma demanda antiquíssima no município. Provavelmente, o próprio sindicato já tenha recebido essa demanda dos fiscais sanitários, ambientais e... né? Então, isso aí o sindicato não pode dizer, acredito eu não sou sindicalizado, mas eu tenho 99% de certeza que essa demanda foi levada ao sindicato. Então, eu acho, senhor Altílio, eu respeito muito a sua opinião, o senhor sabe disso, né? Não preciso ficar aqui falando isso toda vez que o meu voto vai ser divergente, mas o senhor sabe que eu lhe respeito muito. Na minha opinião, a violação da isonomia, ela existe já há muito tempo, no momento em que o fiscal tributário ganha mais que o fiscal sanitarista, que o de obras e que o ambiental. Porque se a atribuição é fiscalizar, o salário tem que ser, em tese, o mesmo. Não é verdade? Então, acho que o projeto vem para corrigir uma distorção. E ninguém pode ser contrário à correção de uma distorção, né? Muito menos o sindicato, que tem que trabalhar para que os seus afiliados, seus sindicalizados, tenham melhores condições de trabalho. Agora, se o Poder Executivo, Gilmar, como o senhor bem falaste, se o Poder Executivo se comprometeu com outros segmentos, né, do funcionalismo público municipal e ainda não cumpriu o acordado, aí nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Se tem que reclassificar mais alguém, então que venha o projeto de reclassificação, que venha o projeto para melhorar o salário dos professores, para a implementação do piso salarial do magistério. Claro, foi o que eu falei para o presidente do sindicato. Eu disse, presidente do sindicato, faça com que o Poder Executivo envie para essa casa os projetos de lei de reclassificação, de melhoria, de implementação do piso, né, da nova reestruturação do plano de carreira. Faça com que o Poder Executivo envie para essa casa, venha aqui, diga que está de acordo, que eu vou estar de acordo. Agora, me estranha o fato do sindicato ser contra a reclassificação dos servidores, que em tese nem chegariam a ser igualados aos fiscais tributários. Eles ainda assim não vão ser igualados aos fiscais tributários. Então, assim, eu votar favoravelmente a criação do plano aqui, do 9B, não significa que a minha posição é contrária à posição do sindicato. Deixar bem claro isso. Eu sou, sim, favorável que se alcance uma equiparação de todos os fiscais, inclusive o tributário, porque ele é um fiscal como os outros. Então, acredito que o Poder Executivo deveria mandar a equiparação. Foi mal o Poder Executivo aqui. Deveria equipará-los e não deixar ainda faltando mais uma perninha. Agora, ao mesmo tempo, se o Poder Executivo, se o chefe do Executivo entende que os fiscais têm que receber essa reclassificação, deve ser porque tem recursos suficientes ou tem a intenção de honrar o compromisso que ficou assinado lá anteriormente, penso eu. E se atender os interesses do sindicato no que tange aquilo que foi acordado anteriormente, não vejo motivo para o sindicato vir aqui e ser contra o aumento de seus próprios sindicalizados. Isso, para mim, chegou a dar um nó na minha cabeça. Então, por favor, senhora presidente do sindicato, senhor secretário de Finanças, se existe mais alguma reclassificação para vir, que venha logo, né, secretário? E a senhora presidente, se existem mais demandas
do sindicato, a senhora pode passar as demandas aqui para a Câmara de Vereadores, será sempre bem recebida, e tenho certeza que haverá o empenho, ao menos de minha parte, porque só posso falar por mim. Então, se o sindicato conseguir, junto ao Executivo, reclassificações, aumento de salário, eu serei sempre favorável aqui. Ainda mais que nós estamos tratando de cargos de provimento efetivo, tá? Que é o que eu defendo. Eu defendo o servidor de carreira. Eu acho um absurdo CCs, que nem poderiam receber hora extra, recebem, e ganham muito mais que os servidores de carreira, e são muito mais prestigiados pelo Poder Executivo do que os servidores de carreira. Isso sim é o que nós temos que mudar, né? Até porque o Poder Público Municipal vai funcionar bem quando o chefe do Poder Executivo conseguir trabalhar em harmonia com os servidores efetivos. É isso que ele tem que procurar. Se ele não está procurando isso, ele está equivocado. Então, fico aqui o registro de que eu sou favorável ao projeto de lei que cria o padrão de vencimento 9B. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Cláudio Almiro. Renovadas saudações a todos. Então, referente a esse projeto, eu também me coloco favorável, porque eu vejo da seguinte forma: eu vejo que está sendo corrigido um erro do passado desde que quando foi feito o concurso. Tá? Por que essa diferença tão grande entre os tributários, os fiscais tributários e os fiscais que estão sendo solicitados aqui? E assim mesmo não vai ser equiparado, ainda vai ter uma diferença considerável. Tá? Mas assim, pelo menos vai ficar mais próximo e vai ser corrigido esse erro do passado. Então, eu sou totalmente favorável. E quanto à reclassificação de cargos, com certeza o Executivo vai mandar os outros padrões, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Tá? E até, inclusive, quero me posicionar e dizer que eu considero, até pela situação econômica que está, como já me manifestei em outras ocasiões, com o Estado parcelando os salários. Algumas prefeituras também, no passado recente, pegaram empréstimos para pagamento de férias e 13º. E o nosso município, reclassificando padrões, então eu vou dizer assim, realmente, na situação que se encontra, é um ato de coragem. Só quero também deixar claro que sou totalmente favorável, então, a esse projeto. Okay? Muito obrigado. Projeto de lei em votação. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Projeto de lei número 145/2018 inclui atribuição no cargo de médico veterinário 40 horas na Lei Municipal 3760/97 e da outras providências. A secretária fará a leitura.
Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica acrescentada a atribuição no cargo de médico veterinário da Lei Municipal número 3.760 de 97, conforme anexo único desta lei. Artigo 2º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Volney Minosso, prefeito municipal. Projeto de lei em discussão. Em votação. Oi? Desculpa, vereador. Com a palavra, vereador Gilmar. Presidente, antes de me pronunciar, eu gostaria de saber, parece que consta na justificativa que seria... Eu vejo aqui que o recrutamento é através de concurso público. Deixa eu dizer aqui, presidente, consta aqui o recrutamento através de concurso público. Eu não tenho clareza aqui se esse acréscimo de atribuições ele é para os próximos provimentos que serão feitos através do concurso público ou se ele se refere aos atuais médicos veterinários que já há muito tempo prestaram concurso público. Porque, sim. Eu tenho informação da secretária de Agricultura que me passou dizendo que é para o próximo concurso. Próximo concurso, para que fique já incluída esta função. Porque vai ser pedido para que seja feito esse trabalho e é necessário que conste já, para que seja incluído no concurso, no edital do concurso. Isso. Isso? Isso. Bem, obrigada. Por que eu digo isso? Porque eu tenho um entendimento que eu já externei aqui outras vezes. Eu sou contra mudar as regras com o jogo em andamento. Então, se for para o próximo concurso, eu não vejo nenhum problema. O que nós não podemos adotar aqui como prática e por isso da minha abstenção no projeto anterior, é ficar criando ou retirando atribuições de alguém que já fez um concurso. Por quê? Porque quando você vai fazer um concurso público, de antemão, você sabe quais são as tuas atribuições, qual é o teu vencimento, qual é a tua carga horária, enfim. Existe uma regra que diz que a lei do concurso é o edital. Então, nós não podemos ficar mudando as regras que foram estabelecidas pelo edital de acordo com as alterações que o executivo entenda que deva fazer. Para esse cargo eu quero que esse aqui não seja mais isso, eu quero que aquele outro passe a ser aquilo. Eu acho que o edital é que deve mandar. Então, eu vou votar favorável com a ciência de que essas regras serão inseridas no edital do próximo concurso público. Aliás, né, eu vou manter essa posição aí, que eu já vinha mantendo, de não aceitar alteração de regras depois, né, de já ter feito concurso. Nós tivemos um caso aqui do advogado do município, em que se pretendia mudar a carga horária, mudar valores. Isso não está correto. Agora, para o próximo concurso que tiver, que se estabeleça as regras que vão valer.
Porque senão nós não vamos ter nenhuma estabilidade, nenhuma segurança jurídica, nenhuma segurança nem para aqueles que estão prestando o concurso. Hoje eu sou aprovado para fazer determinada função e amanhã já estou sem poder exercer aquela função para a qual eu fui aprovado ou querendo que eu faça alguma outra função pela qual eu não fui escalado. Então, eu voto favorável, mas com essa consideração. O projeto ele não tem essa explicação, mas é normal, que venha explicação para um, não venha para outro, um fica sabendo, então consta aí que é para o futuro, na justificativa. Na mensagem, isso. Então, somos favoráveis. Com a palavra, o vereador Altir. Saudação a todos, novamente. Mas aqui, o artigo 1º diz o seguinte: fica acrescentada a atribuição no cargo de médico veterinário da Lei Municipal número 3.760/97, conforme o anexo único dessa lei. Isso quer dizer que os que estão na função já vão ter essas atribuições. Você tem, viu, colega Gilmar? O projeto diz que já, para mim fica claro aqui, já entra em vigor os que estão na função já, e não para os próximos concursos. Quer dizer, para os próximos concursos também, claro, mas também para esses que já estão na função. Então o projeto teria que ser alterado. Ou alguém peça vistas, sei lá, para se altera a redação do projeto. Nós vamos aprovar o projeto pensando que estamos aprovando uma coisa e vai ser aprovada outra. Essa que é a verdade. Presidente, poderia ser feita a leitura da mensagem nesse item? Inclui atribuições do cargo de médico veterinário previsto na Lei Municipal 3.760/97, da outras providências. Através do presente projeto de lei, buscamos autorização para incluir atribuições no cargo de médico veterinário. Notória a necessidade de cumprimento da legislação sanitária e ambiental para o fomento à produção animal, à defesa sanitária, à zootecnia, a inspeção e a fiscalização de produtos de origem animal, com a realização de serviços de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no âmbito municipal. Diante disso, necessitamos incluir a atribuição de executar ações para o fomento à inspeção e à fiscalização de produtos de origem animal. Cabe destacar que, para este cargo, haverá concurso no decorrer do presente ano, necessitando com isso a presente alteração. Diante do exposto, requeremos que, em regime de urgência, seja o presente projeto de lei aprovado na íntegra, para que surta os efeitos esperados, os efeitos legais. Com a palavra, o vereador Vinícius. Muito obrigado, senhor presidente. Renovo minha saudação. Eu peço vênia para divergir da opinião dos colegas, com todo o respeito. Eu não tenho compromisso nenhum com o Poder Executivo Municipal. O Rogério sabe, é prova disso. Não tenho compromisso algum com ele. Mas com ele, não com ele secretário, não, com o Poder Executivo. Mas eu tenho compromisso sim com o Nova Prata. Eu acho que não tem problema nenhum mudar algumas atribuições, inclusive para os que foram concursados anteriormente. E eu vou explicar por quê. Porque a dinâmica social, a dinâmica das interações, interrelações sociais, elas precisam ser sempre aperfeiçoadas. No passado, não se fiscalizava, vereador Gilmar, vereador Altir, demais colegas, plateia. A linguiça campeira podia ser comercializada livremente, Magnus. Hoje em dia,
para o matadouro ali do Fantom, que gera uma baita de uma receita aqui para o município, tem que ter a inspeção sanitária. É isso que estão querendo fazer. Essa é a atribuição que estão querendo acrescentar para o cargo de veterinário, para ele poder fazer isso, para não ficar dependendo de um servidor do Estado. Então, veja, eu não tenho compromisso nenhum com o Poder Executivo. Não tenho compromisso nenhum de vir aqui e dizer que apoiar o Poder Executivo de olho fechado. Você sabe muito bem que eu não faço isso. O meu compromisso, assim, é com o município, é com a sociedade. E, honestamente, os servidores têm que ser bem tratados. Com toda a dignidade, com todo o respeito. Mas eles também têm a obrigação de servir bem. Isso, eu não sei se vocês concordam, que ficam todos me olhando com cara de assustados, mas a verdade é essa. O servidor tem que servir bem, tem que ter uma função dentro do poder público. A cadeira do servidor não é para botar o paletó e ficar lá sem fazer nada. E tem cargos assim aqui no município. Tem cargos assim. Tem um cargo especialmente, que eu não quero entrar no aspecto, mas que foi criado para isso. Então, gente, sou favorável, sim, à mudança nas atribuições, porque essa mudança vem para favorecer a municipalidade. O servidor, se não gostar, não faz concurso. E se aquele lá que tiver concursado não gostar, pode pedir sua exoneração. O município é que não pode ficar pagando mais e chamando gente e perdendo tempo por causa de uma simples fiscalização num frigorífico. Ora, vamos proteger o direito adquirido da estabilidade do servidor. É sagrada, mas não está se mudando aqui estabilidade, não está se mudando o direito adquirido, não está se fazendo nada que vilipendie o cargo. Por favor, acho que a gente tem que ter responsabilidade aqui. E a gente tem que olhar para frente. Não é para trás, nem para o lado, é para frente. Então, Rogério, pode dizer para o prefeito que quando ele tiver boas intenções, bons projetos, ele vai encontrar apoio aqui comigo. Agora, quando ele quiser asfaltar o estacionamento do Mário Tini, aí com certeza não vou conseguir apoiar. Tá bom? Muito obrigado. Com a palavra o vereador Magnus. Boa noite, presidente, senhora e senhores vereadores, funcionários da casa, distinta plateia que nos acompanha. No meu entendimento, realmente, não está se criando um cargo novo, então, quem já está no cargo também vai ter essas novas funções. Esse é o meu entendimento. E me permita discordar também dos vereadores. Imaginem na época em que nós tínhamos datilógrafos no município e, de repente, entraram computadores. Então, as pessoas que eram datilógrafas não iam poder utilizar computadores porque não eram pessoas que digitavam. Então, na verdade, quando tu faz a descrição do cargo, tu vai tentar ser um pouco específico, mas tem algumas atribuições que acabam fugindo nesse aspecto. O tempo acaba se encarregando. Um operador de mimeógrafo não vai poder ser uma pessoa que vai trabalhar com a máquina de xerox. Então, eu estou dando exemplos do passado para trazer aqui para o nosso dia a dia. Então, eu entendo que realmente o município precisa disso. Essa questão que o Vinícius levantou da linguiça campeira, nós batemos muito ano passado, trabalhamos nesse aspecto, eu e o presidente Clayton, e acho que dessa forma, criando assim, nós vamos ter mais autonomia para poder trabalhar melhor e desenvolver mais esse ramo da economia aqui do nosso município. Então, o meu apoio a esse projeto, eu sou favorável. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é apenas uma questão de ordem. Sim. Eu me posicionei em função da colocação da secretária. Que ela teria falado, eu entendi, uma coisa diferente do que está no projeto. Essa que foi a minha colocação. Ok. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 151, 2018, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretária fará a leitura. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária, no valor de R$10.000, na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Fundo Municipal da Cultura, equipamentos de material permanente da Secretaria da Cultura, equipamento material permanente no valor de R$10.000. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, redução de igual valor, na seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Construção e ampliação de melhorias do esporte e cultura. Obras e instalações, no valor de R$10.000. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Volney Minosso, prefeito municipal. Projeto de lei em discussão. Em votação. Desculpa. Com a palavra o vereador Vinícius. Muito obrigado. Eu até peço desculpas, porque eu vou tratar de um outro assunto que eu esqueci de referir antes, só para concluir o raciocínio. Na TVE, aquela que o governo do estado pretende extinguir, que foi aprovada a extinção das fundações, né? Tinha um cargo lá que chamava caceteiro, que era o trocador da fita de videocassete, que tu tinha que todo o sistema era analógico, né, na época. Então o caceteiro trocava as fitas de um para o outro, num programa para o outro. Aí o que aconteceu? Quando tornaram toda a TV, ela ficou digital, o que os caceteiros fizeram? Não, eu não trabalho, eu não tenho atribuição para mexer lá, eu sou caceteiro. Se não me derem a oportunidade de ser caceteiro, eu fecho, eu cruzo os braços e não faço mais nada. Então lá, vários e vários caceteiros ganhando 6, 7 mil reais por mês, até hoje, gerando um passivo para o estado do Rio Grande do Sul, sem trabalhar, e é isso que a gente não pode permitir aqui. Não é verdade? Então era só para concluir. Muito obrigado. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Esses eram os projetos que estavam tramitando na casa. Quero parabenizar os vereadores por ter votado em todos eles. Projeto novos que veio do Poder Executivo. Projeto de Lei 153/2018, altera a Lei Municipal 5.422 de 2005, de 9 de março de 2005. Isso aqui vamos baixar para as 3 comissões fazer análise. Projeto de lei número 154/2018, autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. Secretaria de Educação para a construção da escola do bairro Santa Cruz, no valor de R$ 164.757,76. Oi? Isso. Se todos os vereadores concordam, podemos colocar em votação com a dispensa de pareceres. Todos concordam? O secretário fará a leitura. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária, no valor de R$ 164.757,76, na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Educação, Ensino Fundamental, Construção, Reforma, Ampliação, Melhorias
da escola EMEI, obras e instalações, no valor de R$ 164.757,76. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto no artigo anterior, redução de igual valor, na seguinte classificação orçamentária: reserva de contingência, 18, reserva de contingência do município, reserva de contingência também no total de R$ 164.757,76. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Volney Minoso, prefeito municipal. Com a palavra, o vereador Gilmar. Presidente, essa obra da escola ali no bairro Santa Cruz, que todo mundo conhece, é uma obra que foi no início orçada em 3,5 milhões de reais. E esse valor aqui, a empresa vencedora da licitação, o que, aliás, é uma prática muito comum nos meios atuais, é pedir equilíbrio financeiro, ainda mais diante de todas as imprevisibilidades que ocorrem na economia. Essa empresa havia pedido um reequilíbrio de R$ 350 mil. Está aí o secretário. E o jurídico da prefeitura, juntamente com o secretário de Finanças, fez uma análise do pedido, uma análise, diga-se de passagem, com bastante critério e bastante atenta, até porque a planilha apresentada pela empresa era uma planilha um tanto quanto complexa, vamos dizer assim. E dentro dessa análise se chegou à conclusão de que não caberia o reequilíbrio, caberia apenas um reajuste de preços de alguns valores. Então, nesse parecer e nessa análise, foi negado o pedido de 350 mil e concedido o valor, porque esse era o valor legal de direito, de 164.757. E essa análise, só para ter uma ideia de como é importante simplesmente não atender de pronto, ela representou aí uma economia de quase R$ 200 mil, secretário. Mais precisamente de R$ 186 mil. Então, esse recurso é para pagamento da mão de obra, do material da empresa que está trabalhando lá. Mas é importante registrar que o pedido inicial era de 350 mil. Mas o trabalho feito lá dentro, né, das áreas responsáveis, resultou nessa constatação, e aí está sendo deferido o valor de R$ 164 mil para que a obra possa continuar e aí, quem sabe, ser concluída. Eu sou plenamente favorável e, por isso, por conhecer bem esse assunto, pedi, não vejo problema para que ela seja votada hoje com segurança e com tranquilidade. Uma questão de ordem só. O vereador sabe se com esse valor vai ser concluída a obra ou será que ainda vai ser necessário mais valor? Você tem essa informação? Me parece que esse valor é para a conclusão da obra. É para a conclusão da obra. Né? Então, havia aquele orçamento de 3,5 milhões e mais esse reajuste. Isso não quer dizer que, havendo alguma outra situação, não haja um pedido de reequilíbrio financeiro, que é uma outra situação, né? Que daí terá que ser novamente analisada. Então, em princípio, mas não dá para ser aqui afirmativo, né, secretário? Colega vereador, uma questão de ordem, também eu quero lhe questionar. Essa redução do valor foi
essa redução do valor que teve do pedido inicial para o final agora, foi algum engenheiro da Secretaria de Planejamento que verificou que tinha que ser reduzido esse valor? Modéstia à parte, eu fiz essa constatação e passei para o secretário, que fez todo um recálculo lá, e aí nós chegamos a essa conclusão, chamamos a empresa, dissemos que o pedido dele de 350 mil não tinha... O pedido era complexo, mas não tinha sustentação jurídica e nem contábil. Eles insistiram nessa questão, mas depois foram convencidos, porque houve uma demonstração muito clara de que o valor era esse. Não é, secretário? Mais alguém? Projeto de lei em votação. Gilmar, pode votar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Então, esses eram os projetos do Poder Executivo. Passamos agora ao expediente do Poder Legislativo. Pedido de indicação número 109/2018, da vereadora Clarice Chiomento Binosso, dispõe sobre melhorias em estradas no interior do município. O secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Clarice Chiomento Binosso, vereadora pela bancada do PSB, com assento nessa Casa Legislativa. No uso de suas atribuições, como lhe confere o regimento interno, apresenta aos demais colegas a indicação a seguir, e, se for aprovada, seja encaminhada ao setor competente do Poder Executivo, considerando a estrada que parte da comunidade da Capela São Luís, Finca Ferro, na linha Oitaveta, ao ingressar na estrada que vem do Parque de Águas Termais, solicitamos que seja providenciado placa de pare e, se possível, após avaliação técnica, seja providenciado pintura com demarcação viável horizontal. Espero contar com o apoio de todos. Nova Prata, 4 de julho de 2018, vereador Clarice Chiomento Binosso. Projeto, pedido de indicação em discussão. Com a palavra o vereador Gilmar. Presidente, eu não posso deixar de falar das estradas. Até porque foi pauta da sessão passada. E quando eu vejo que a própria vereadora, que compõe, que nem eu digo, a base enliada, né? Eu falei aqui, falei na rádio sábado, vamos eu e o vereador Vinícius, das entradas da cidade. E até ontem passei lá de novo para ver se eu não tinha falado demais, Mário. E aí eu me convenci que eu podia ter falado um pouco mais. Aliás, nos deram só 20 minutos lá para falar, sábado. Achei até meio estranho isso. Eu acho que é porque viram que tinha só 2 vereadores de oposição, mas vamos deixar o padre falar mais aí, que é mais tranquilo. Então, veja bem, aqueles 3 acessos que foram referidos aqui, durante o dia de sábado, eu não fui elogiado. Eu recebi mais algumas ligações que me disseram: por que tu não falou daquela entrada lá, daquela outra lá, daquela outra lá? E agora vem a vereadora Clarice, também falando alguma coisa aqui de melhoria das estradas. Mais algumas. Não, e a última que eu vi, vereador Paraíba, tá lá em São Pellegrino, rua Dorvalino Cola, um buraco dentro do quebra-mola.
2 buracos dentro de um quebra-mola. Então, o que eu quero dizer com isso, vereador Magnus? Que tem alguma coisa que não anda bem nessa área. Tem alguma coisa que não anda bem. Talvez seja o inverno que está muito rigoroso, está chovendo muito, não dá tempo de consertar. Pode ser. Pode ser. Eu me lembro que quando tinha os embrusques aqui, ele reclamava bastante quando chovia. Então pode ser que seja isso. Mas uma coisa é fato. Tanto os vereadores de cá como os vereadores de lá estão constatando que alguma coisa existe que está prejudicando aí as nossas estradas no meio urbano e no meio rural. Então, vereadora, eu acho que sim, que tem que melhorar as estradas, né? E por isso nós vamos continuar aqui pedindo, porque não é mais uma questão só de ter estrada boa para conforto e cuidados com o carro. Mas as entradas que eu falei aqui na semana passada, elas estão se constituindo num risco para os usuários. Num risco para os usuários. Experimentem vocês, que já eu tenho certeza já o fizeram, Mário, sair da rodovia para entrar no Basalto, ou sair lá do Catarina e querer entrar no asfalto, vir pelo acostamento, ou lá no Humberto Simonato, ou ali em frente à garagem da prefeitura. Eu não quero que isso seja uma crítica. Não, não é uma crítica. É uma constatação para dizer para o Executivo que essa é uma questão que não dá mais para vir aqui dizer, vereadora Clarice, mas nós arrumamos a entrada lá não sei da onde, quer dizer que nós vamos arrumar isso aí. Mas é que não dá mais para esperar para arrumar isso aí, viu? Mas eu, por enquanto, hoje, dia 9 de julho, hoje eu vou atribuir ao inverno. Hoje. Mas se der sol, aí eu não vou mais poder atribuir ao inverno. Obrigado, presidente. Sou favorável à proposição. Com a palavra, vereador Vinícius. Senhor presidente, renovo minha saudação, mas o vereador Gilmar já disse tudo o que eu ia dizer. Não vou, para evitar tautologia aqui, eu vou. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Clarice. Boa noite, presidente, caros colegas, servidores da casa e plateia que nos prestigia com suas presenças. Só para salientar a importância desta obra, várias pessoas me pediram na verdade nem é uma obra, né? É só meramente uma placa. Muitas pessoas que vêm daquela estrada do Finca Ferro, aí elas não têm a consciência de que tem que parar. E quem é turista e trafega na estrada que vem do Caldas, né? Muitas vezes vem em alta velocidade e também não tem essa consciência de que aí tem uma estrada que imprime uma boa velocidade aí também. E por várias vezes várias pessoas já me procuraram, dizendo, Clarice, vocês têm que fazer alguma coisa nesse local, porque vai dar acidente grave. E eu já vi um acidente lá. Não tão grave, não teve consequências, só danos materiais, mas poderia ser grave, pelo impacto, pela força da batida. E nessa questão das estradas, eu creio, Gilmar, hoje eu conversei com o secretário de obras, e eles estão com uma dificuldade na questão de material, do asfalto. Os quebra-molas também estão com buracos, tu tem razão, inclusive o de São Cristóvão. E já tenho pedido, e a questão do material que não está vindo. Né? E hoje, inclusive, acho que tomaram uma outra atitude, porque a empresa que é vencedora,
da licitação parece estar com alguns problemas. Eu não quero falar aqui porque eu não tenho o conhecimento da causa total. Mas a questão é que também vai ter que ser acionado aí uma questão de, talvez tenha que entrar na jogada, vereador Gilmar, né, de ver essa questão. Porque é a entrega de material que não está contento, né? Então, talvez tenha que haver uma questão jurídica aí no meio também, né? Então, não querendo fazer a defesa total, mas parcial consigo fazer, né? Tenho certeza de que, em parte, isso está atrapalhando. Porque eu tenho todos os dias pedido, ó, não está vindo, não veio, assim que vier, vamos fazer. Então, só para salientar de que isso está acontecendo, para que não pensem que é desleixo da administração nessa questão. Obrigada. Com a palavra, o vereador Magnus. Minha renovada saudação a todos. Vereadora, tenho que ser sempre favorável, porque eu sou a pessoa que mais pede, o vereador Mário também, que mais pede placa e sinalização, aqui sou eu. É inadmissível que a gente não possa pintar, por exemplo, o presidente estava comentando agora, no chão, um pare, umas faixas. Tem que sinalizar. Tudo que a gente puder fazer. O custo é mínimo e qualquer custo vale a pena se a gente conseguir salvar uma vida num acidente. Até porque o pessoal aí, tem gente que acaba abusando da velocidade naquela descida, quem vem no Finca Ferro, que é uma descida ali, e é um risco. E falar para o vereador Gilmar que eu fiquei contente, o vereador falou das entradas, eu fiquei contente com uma entrada que eu vi que era um problema há muito tempo e que fizeram calçamento agora, que é lá no CD da Vipal. Naquela alça lá, fizeram um calçamento. Tem calçamento lá agora, que era sempre uns valetões, coisa e tal. Isso quer dizer, vamos dar aqui uma esperança, porque é área de domínio e foi uma obra executada pela Prefeitura Municipal de Nova Prata. Então podemos fazer sim, temos que fazer. Então, parabenizar o secretário por ter feito isso aí, que já era uma demanda. Nós, inclusive os vereadores, já foram cobrados, todos os vereadores aqui foram cobrados daquele trechinho lá, e está feito lá, com calçamento. Então, que bom, parabéns ao secretário, e que possamos fazer assim com todas as outras entradas, e que gastem aí 10, 20, 30 mil com placa e tinta, e atendam aí as nossas indicações que são tão pequenas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Altira. Saudação a todos novamente. A colega falou em placa aqui. Eu quero lembrar, vereadores, que há uns 5, 6 meses atrás eu fiz uma indicação aqui a respeito das placas de sinalização do nome das ruas de alguns bairros. E até agora, nossa indicação não foi atendida. E já faz muito tempo. Então, viu, presidente? Alguns bairros, sinalização do nome das placas do nome das ruas. E por que não? Por que estão sem o nome? Porque foi feito com um material de péssima qualidade. Como foi feito no aeródromo? Segundo o colega que esteve aqui, o vereador Dilson, ele informou que a necessidade para a pintura das cabeceiras lá e algumas coisas no aeródromo nosso aqui, Nova Prata, seriam necessários 80 galões de tinta ou latas de tinta. E foram colocadas 40 só. E misturaram com alguma outra coisa. E por isso que a pintura desapareceu rapidamente. Como fizeram com as placas de alguns bairros aí, que estão sem nome de ruas. São Cristóvão, Coroados, não tem nome de rua. Daqui o colega Perusca não me deixa mentir, ele mora lá e não tem nome de rua. E já faz alguns meses que nós fizemos essa indicação. Eu só estou lembrando porque foi falado em placa aqui, então é bom lembrar novamente o executivo. Obrigado. Pedido de indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Pedido de indicação número 110/2018 dos vereadores Magnus Espanhol e Claudiomiro Koprovski, dispõe sobre a aquisição do reboque triturador de galhos. O secretário fará a leitura. Senhoras e senhores vereadores, Magnus Espanhol, Claudiomiro Koprovski, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, propõe ao Poder Executivo, após ouvido plenário, que caso não seja terceirizada a coleta de podas de árvores, seja adquirido um reboque triturador de galhos a ser engatado no caminhão caçamba que os recolhe, conforme fotos em anexo. Justificativa. Com o presente equipamento, teremos uma economia em dose tripla. Primeiro, porque existe a redução de volume ocupado pela carga de galhos quando são triturados, economizando em viagens de caminhão. Segundo, o serviço de coleta de galhos pode ser feito por apenas uma ou duas pessoas. Os demais profissionais que trabalham hoje podem receber formação e atuar em outras áreas de necessidade no município. Terceiro, o produto de moagem dos galhos pode ser utilizado como adubo e até mesmo como material de decoração. Em vista de todo o exposto, solicito a aprovação pelos colegas e o atendimento pelo Poder Executivo. Nova Prata, 4 de julho de 2018, Magnus Espanhol e Claudiomiro Koprovski. Projeto de lei em discussão, com a palavra o vereador Magnus. Renovada a saudação a todos. Conforme eu comentei na tribuna semana passada, ia trazer essa indicação, que é uma indicação, conversando com o William, que é o nosso fiscal aqui, ele disse, olha, tem a questão que realmente tem 4 funcionários lá trabalhando. Ah, vai ter que demitir, não pode demitir, enfim, mas por que não valorizar o nosso funcionário, dar um curso para ele, e ele ser o responsável pela poda? Então, temos que valorizar. Foi falar de valorizar o funcionário público. Então, pode-se fazer isso. Hoje a poda é terceirizada no município. A poda, o serviço de poda é terceirizado no município. Não tem essa informação. Algum vereador tem essa informação? É terceirizada? Então, eu estou falando aqui, podemos terceirizar, eu sou um defensor da terceirização, já falei aqui, ou se não terceirizarmos, nós podemos melhorar esse serviço dessa forma. A poda é terceirizada, mas a coleta não. Então, podemos terceirizar, se assim for mais barato, se assim trouxer mais benefício para o município, ou com a aquisição desse equipamento que não deve custar mais do que 20, 25 mil reais, nós temos a economia de funcionários, temos a segurança, temos a ergonomia para a pessoa poder trabalhar, né? Temos N formas de se economizar. Alguém comentou que o equipamento faz muito barulho, porque o município tinha no passado, tem ou ainda tem, uma máquina a diesel estacionária, que fica parada, que ficava parada pelo menos lá no viveiro municipal, onde moía os galhos. Lógico, se eu tenho uma máquina que fica 8 horas por dia ao lado da minha casa fazendo barulho, é uma coisa incômoda, os vizinhos reclamavam com relação a isso. E eu entendo muito bem essa posição. Mas uma máquina que está circulando, hoje ela está recolhendo galhos em um lugar, moendo galhos em um lugar, amanhã está moendo em outro, amanhã em outro, não vai causar um problema tão grande que uma pessoa não possa ficar 1 hora por mês com um barulho lá, que é o mesmo barulho que uma motosserra faz, até porque é um equipamento que vai ser móvel, vai junto com o caminhão. Então, espero contar com o apoio dos colegas aqui e realmente sensibilizar o executivo de que só vai ter a ganhar com essa indicação, com essa compra, assim como as outras indicações que os vereadores colocam aqui. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar. Vereador Magnus, eu sou favorável à proposição e nós precisamos resolver uma contradição. Nós terceirizamos, cada vez mais nós terceirizamos e ao mesmo tempo nós colocamos mais cargos de confiança. Eu acho que uma coisa é incompatível com a outra. Então, aqui no caso, seria até dizer, com o presente equipamento teremos uma economia em dose tripla. Pode ser até em dose quádrupla. Porque tem algumas pessoas aí que não teriam
que não são concursados, que não teriam mais a necessidade, porque eu volto lá atrás. O grande argumento, o maior argumento daquele pedido para aprovar aquela reestruturação de cargos foi que havia uma equipe de melhorar os jardins, outra para melhorar as árvores, outra para melhorar as praças e etc. e tal. E não raramente nós nos deparamos aqui com situações que se precisa tomar alguma medida A, B ou C, que vem exatamente mostrar que aquilo que foi aprovado não solucionou o problema. Então não me parece ser uma questão de número de pessoas. Mas eu sou favorável, acho que a ideia é boa. E a terceirização, nós já conversamos aqui que combinamos nisso. Assim como nós combinamos, por exemplo, e o PP mostrou isso lá na Assembleia, ao contrário de outros partidos que ficaram na teta do governo até outro dia, e na hora de votar por largar de mão aquelas buchas que só dão prejuízo, votaram contra possibilitar que a população dissesse se quer ou não. Então, eu acho que a modernidade não permite mais que o poder público tenha debaixo das asas algumas atribuições que não fazem mais sentido, que só dão prejuízo, entendeu? Então, tem algumas situações que nós ainda caminhamos meio na contramão. Claro que aí entra aquela questão, mas eu tenho que acomodar o companheiro, Mas aí também vem, presidente, uma questão de que essa acomodação ela não pode ser única e exclusivamente política. Ela tem que também avaliar o mínimo de capacidade. Ela tem que também avaliar o mínimo de qualificação. Porque senão tu acaba colocando pessoas aí que vão apenas onerar a folha. E aí nós viemos aqui, como faz o vereador Magnus, e digo que faz bem, dizer, olha, já que não está sendo resolvido com as pessoas, vamos botar uma máquina. Então, essas questões nós ainda precisamos continuar debatendo e pensando. É um debate que não se encerra aqui, mas que ele está sempre presente. Sou favorável à proposição. Com a palavra o vereador Mário. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora e a plateia que nos prestigia, também os servidores da casa. Sou totalmente favorável à proposição, indiferente se está sendo terceirizado ou não, sempre tem serviço para essa máquina. Porque na terceirização, a poda é terceirizada, os galhos acabam ficando lá no chão. Então, se acaba fazendo com que essa máquina limpe tanto na parte da terceirização, quanto se tiver o CC lá trabalhando. Então, é muito importante isso aqui. Essa máquina é muito importante. Importantíssimo até porque vai transformar aqueles galhos que não servem para nada em matéria-prima. Para adubo, para tudo, para dar uma melhorada. E pode até fazer doação para a horta, para o pessoal que cuida dos canteiros. Foi aprovado aqui uma lei para o pessoal adotar os canteiros. Então, serve para tudo. É uma ótima ideia. A máquina ela tem uma funcionalidade excelente. Ela tritura até galhos de médio porte. Já tem municípios que têm essa máquina, ela faz barulho, mas não faz tanto barulho, não. Ela
diga-se de passagem, um pouquinho mais do que o barulho de uma motosserra. E não vai ficar todo mês lá trabalhando, vai trabalhar 15 minutos em cada lugar. Não vai atrapalhar ninguém, até porque não vai trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Vai trabalhar no horário comercial aí, que não vai ter importância. A única coisa é que o operador vai ter que usar protetor auricular e vai ter os equipamentos individuais, aí, os EPIs só. Eu sou totalmente favorável, é uma ótima ideia. Pedido de indicação em votação. Inclusive, a Magnus deve ter empresa aqui em Nova Prata que possa fazer essa máquina, gente. Tenho certeza. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de informação número 29/2018 dos vereadores Altir Ferro e Vinícius Rainelli dispõe sobre infração de trânsito com veículo da Prefeitura. Secretária, fará a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores Altir Ferro, MDB, e Vinícius Rainelli, do PV, solicitam que a secretaria responsável do Poder Executivo informe o que segue. Primeiro, em que data a Prefeitura Municipal pagou a infração de trânsito no valor de R$ 704,33, referente ao veículo placa IWO 8715, conduzido na oportunidade pelo secretário Everson Marca, em fevereiro de 2017. Segundo, o valor pago foi reembolsado à Prefeitura pelo infrator e, caso afirmativo, em que data ocorreu o reembolso. Terceiro, foi aberto o processo administrativo disciplinar contra o infrator, secretário Marca, e qual a pena aplicada? Nova Prata, 5 de julho de 2018, Altir Ferro, MDB, e vereador Vinícius Rainelli, PV. Pedido de informação em discussão. Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, plateia. Bem rapidamente, não quero tomar tempo da casa aqui, só para falar o seguinte: todo e qualquer funcionário municipal que comete uma infração de trânsito, uma multa, sofre processo administrativo disciplinar. Antes de ser vereador, eu fui advogado de vários motoristas, de várias pessoas da prefeitura, nos processos administrativos disciplinares que eram abertos contra eles. Quero crer que não tenha sido diferente com o Everson Marca, porque ele é o secretário do prefeito. O correto é: cometeu o ato ilícito, abertura de processo administrativo disciplinar. Caso isso não tenha ocorrido, aí o prefeito começa a se complicar. Porque daí, uma omissão voluntária também pode configurar uma improbidade administrativa. Pode configurar um crime de prevaricação. Então, o pedido de informação aqui é justamente no sentido de saber: foi aberto processo administrativo contra o secretário? Eu e o vereador Altir, nós estávamos discutindo a proposição e o vereador Altir quis dizer o secretário infrator, e eu queria dizer não, o secretário criminoso, porque é crime, não é infração. Mas o Altir, ele disse: não, vereador, vamos mais de leve. Eu disse: tá bom, aceito, mas que é crime, não é infração. Infração é multa. Isso aqui é crime de trânsito. Ele foi flagrado dirigindo veículo público com a permissão para dirigir caçada. Em todo caso, nós vamos esperar esse documento vir, e eu vou querer saber das datas, porque que não venha o prefeito dizer sim, ele pagou, mas eu quero saber em que data que ele pagou. Depois que eu comecei a falar aqui, não vale. Tem que ter pago antes, né? Isso até vale,
mas só vai mostrar que nada ia ser feito, né? E, assim, em termos de educação moral e cívica, que era uma matéria que estudavam, que lecionavam no colégio antigamente, educação moral e cívica, acho que não sei se o prefeito não é do tempo do prefeito ou não é do tempo do Marca, essa matéria aí. Porque, francamente, sabendo que estava com o direito de dirigir cassado, suspenso, e ainda assim se propor a conduzir e violar as leis deste país, sabendo que está violando, né? Isso, seu Altir, sem contar naquele carnaval medonho que eles fizeram aqui, que num ano foi 130 mil, com a LIC, Lei de Incentivo à Cultura, e no outro ano, o mesmo carnaval, 30 mil. Então é por isso, se eu não pego ele lá na LIC, eu vou pegar aqui. O que não dá para permitir que o secretário fique cometendo esse tipo de coisa aí em tudo que é lugar. Ele deixou o rabinho preso aqui. Eu não consegui provar na LIC, foi tudo lá para o Ministério Público, né, seu tio? O promotor está investigando. Não é verdade? O meu papel eu fiz. Agora, aqui, a gente não precisa do promotor para saber que ele cometeu um crime e para punir ele. Porque se o seu filho rouba o seu carro, não tem direito de dirigir e sai para andar no asfalto ali na BR, colocando em risco a própria vida e a vida de outras pessoas, já aconteceu aqui em Nova Prata. Menores de idade morrendo ali, tá? Não quero nem falar o nome, porque chega a doer lembrar disso. Mas se o seu filho faz isso, você como pai zeloso faz o quê? Repreende, dá castigo, pune. Óbvio que tu não vai dar a chave de novo. E aqui, né, no aspecto aqui, o que nós temos? Nós temos um secretário municipal cometendo crime utilizando o patrimônio público. Isso, para mim, é o que basta. O seu Altir ainda quis ir mais fundo para saber se o prefeito não está enrolado junto, né, seu Altir? Vamos ver. Mas o pedido do impeachment do Marca é inevitável. Nem que eu tenha que assiná-lo sozinho. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu não vou fazer uso da tribuna e eu conto com a aprovação do pedido de informação pelos colegas. Pedido de informação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós temos algumas correspondências aqui, que é pedido de diária também, que a secretária fala a leitura. Solicitação de diárias, em acordo com o Decreto Legislativo número 1, 2017. A vereadora que abaixo assina vem respeitosamente solicitar a seguinte pedido de diárias. Vereadora Roseli Wanda Pires Albuquerque, data da viagem 9 de julho de 2018, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Motivo da viagem, audiência no gabinete do senador Lazier Martins para tratar de assuntos de interesse do município. Número de diárias requeridas é meia diária. Tá. Nova Prata, 9 de julho de 2018, Roseli Albuquerque. Inclusive, ficou no trânsito, está presa aí num acidente na Serra das Antas, por isso que não pôde participar da sessão de hoje. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os que discordam se põem de pé. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos aqui mais uma correspondência. Só vamos ler um pedido de informação, né? Referente ao aeroporto. Memorando 176/2018, da Secretaria de Urbanismo para a Secretaria de Administração. Vimos através desse, em resposta ao pedido de informação número 28, de 2018, referente ao aeroporto. Questão 1. Quais os motivos que levaram à interdição do aeroporto municipal
Ilmo Aloysio Blume. Resposta. Recebemos uma notificação da ANAC que nosso aeroporto estaria com plano básico vencido. Este plano estava na ANAC desde 2016. Lá. No dia 11/6, fomos proibidos de receber voos. Já contratamos a empresa em caráter emergencial para a desinterdição. Questão 2. Qual a previsão do retorno do seu normal funcionamento? Resposta. A previsão é que até o final do mês de julho o aeroporto esteja recebendo voos. Sem mais no momento, Gilmar Capelari, secretário de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana. Nós também recebemos, né, o ofício, né, correspondente à Lei Municipal 10.082/2018, que informa os atos de nomeação, exoneração, CCs, FGs, enfim. Está aqui nas correspondências para quem quiser ver. E também o projeto de lei, não recordo agora, que o Rogério nos passou hoje também, que foi... Então, estão sendo cumpridas as leis que foram... que foram sancionadas aqui. Rádio Prata, sábado, temos voluntário, Vinícius e o Paraíba. Para o uso da tribuna, por favor, se inscrever. Ninguém vai hoje? É verdade? Para o uso da tribuna, o vereador Sebastião Mamed. Boa noite, senhor presidente, funcionário desta casa, colegas vereadores, vereadora e a plateia que ainda está aqui nos assistindo. Eu só vim para prestar conta dos 3 dias e meio que eu passei em Porto Alegre, de terça-feira a sexta-feira. Estava num evento da UVB, chegando terça-feira, ainda logo depois do almoço, estive às 14h15 no centro administrativo, o qual estive na Secretaria de Obras e Habitação, com a coordenadora da pasta de habitações lá, a Rosângela, o qual ela ficou de me fazer uma agenda. Ainda este mês, vou colocar 3 associações, os 3 presidentes de associações aqui do nosso município, para fazer parte também dessa agenda. Logo depois estive na UVEX, depois fui fazer o cadastramento lá do seminário. Na quarta-feira, estive de manhãzinha participando. Desculpa que eu estou quase sem voz. E à tarde, estivemos eu, o prefeito, o presidente Craito, com agenda com o próprio secretário de obra, lá também no centro administrativo, ali por volta de umas 40 minutos, 1 hora. Depois retornei no curso de novo. Na quinta-feira, estivemos de novo no centro administrativo, na pasta da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, o qual o prefeito estava muito preocupado com um valor que estava sendo destinado à cultura e que ainda não tinha sido pago. E tinha só até sexta-feira para receber aquele valor. Aí a gente está na base, e quem está com a caneta é outra coisa, né, presidente Craito? E o cara foi bem honesto com nós. Por coincidência, aí que eu digo assim, meu colega e amigo seu Altir, que olhando olho no olho, é bem diferente você falar por telefone. E o secretário disse,
hoje mesmo não tem 1 centavo nos cofres. Mas se entrar até amanhã, com certeza vai ser pago esses 100 mil reais. Quando foi isso na quinta-feira, umas 3 horas da tarde. Na sexta-feira, o prefeito estava ligando para mim, que aquela ida nossa lá tinha rendido os 100 mil reais. E se não tivesse entrado até na sexta-feira, às 16 horas, esse valor só ia entrar só daqui a 90 dias, ou depois que terminasse as eleições. É isso aí. Retornei de novo ao seminário, e na sexta-feira estava de volta, saindo de Porto Alegre. E por coincidência, no sábado de manhãzinha, presidente, fui convidado a participar de uma reunião na Febrabrac, o vice-presidente nacional, de um assunto que há 5 anos eu tinha ido atrás. E do nada assim apareceu essa reunião. Sábado de manhãzinha, às 10 horas da manhã, lá em Cachoeirinha. Eu tenho certeza daquela reunião vai dar algum fruto aqui para o nosso município de Nova Prata e alguma coisa aqui na nossa região sobre dependentes químicos. Não estava no meu roteiro, mas participei, com certeza, no intuito de trazer alguma coisa para o nosso município. Totalizando ali 3 diárias e meia. Todas as vezes quando eu viajo, da minha prestação de conta, sempre eu faço cópias, dentro do primeiro dia que eu fiz. É mais ou menos isso aí. Essa palavra, quero desejar a vocês uma boa noite. Desculpe mais uma vez, que eu praticamente estou sem voz, mas quero desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão.